É muito provável que você esteja chegando ao final de mais um ano com o tanque vazio, talvez já andando na reserva, com as suas forças esgotadas, com os nervos à flor da pele, com crises muitas que entrincheiram e cercam a sua alma, com o coração apertado de dor. Talvez celebrou algumas vitórias, comemorou algumas datas importantes, mas mesmo assim, é provável que você esteja agora marcado e timbrado por dores, decepções, angústias e pesares. O que fazer nesses momentos de crise? Quando nós olhamos ao redor e vemos tantas coisas acontecendo que fogem ao nosso controle, que nos atingem diretamente. A corrupção política que se recusa a ceder, ministros que sobem ao posto e que caem de posto, o erário público que continua sendo minado e dilapidado por líderes inescrupulosos, a violência que campeia em nossas praças, em nossas ruas, nos nossos morros, o crack, uma droga mortífera que já atinge 94% dos municípios do nosso país, trazendo medo, escravidão e morte precoce para os nossos jovens. Tanta confusão, tanta corrupção, tanta violência, tanta injustiça social, tantas crises que mostram para nós a sua carranca. O que fazer nesses momentos de crise? Talvez você já tenha até recorrido, buscando uma alternativa, uma solução, uma saída para esta crise. Talvez você tenha ido para uma igreja e se decepcionado ainda mais. Você não viu ali um porto seguro para a sua alma. Você viu, talvez, misticismo, sincretismo, sede de lucro. Se sentiu explorado, saiu decepcionado, mais vazio ainda, mais torturado ainda por esta crise que, como um rolo compressor, esmaga a sua vida. O que fazer nesses momentos de crise? O livro do profeta Isaías, no capítulo 6, descreve uma experiência daquele jovem palaciano chamado profeta Isaías. Sua nação vivia um tempo de crise. O rei Uzias, grande líder da nação, estava morto. Havia uma crise política, porque naquela época os políticos decretavam leis injustas para oprimir o povo e para se enriquecerem. Havia uma crise econômica, porque os ricos se tornavam mais ricos e os pobres cada vez mais miseráveis. Os ricos compravam casa a casa, campo a campo e se tornavam os únicos senhores e donos da terra. Havia uma crise moral terrível, galopante, como que numa espécie de inversão de valores, a ponto de chamarem trevas de luz e luz de trevas, o amargo de doce e o doce de amargo. Havia uma crise espiritual terrível, avassaladora, a ponto do profeta denunciar que o povo de Deus não conhecia mais a Deus. Estava com a ferida da cabeça aos pés. E este povo, a despeito desse distanciamento de Deus, mantinha ainda externamente o seu religiosismo, como se nada tivesse acontecendo. Nesse tempo de crise, quando o trono de Judá ficou vazio com a morte do rei Uzias, o profeta Isaías entrou em crise. E nesse momento ele buscou uma saída para a sua crise. Que saída foi essa? Diz a Bíblia que ele entrou na casa de Deus.
Ele foi para o santuário de Deus. Em vez de se decepcionar com Deus, em vez de cerrar os punhos contra Deus, em vez de nutrir na alma a amargura e a decepção, ele buscou em Deus uma saída. E nesta busca, ele teve 3 experiências impressionantes. Na hora da crise, em primeiro lugar, ele olhou para cima e viu que Deus estava no trono. É muito importante você entender que os destinos da sua vida não estão nas mãos dos políticos. Os destinos da sua vida não estão nas mãos dos poderosos deste mundo. Sua vida não está à deriva. Deus está no trono. Ainda que a crise se abale e se instale e chegue e atinja o trono, e atinja a nação, e atinja o seu bolso, e atinja as suas emoções, e atinja a sua família. É importante entender que mesmo nesse tempo de crise, Deus continua no trono, inabalável, imperturbável. E Ele não perde o controle da situação. Esse Deus que está no trono é o Deus Todo-Poderoso. A crise não o apanha de surpresa. A crise não abala o seu trono. Diante deste Deus, não há situação irremediável. Ele está no controle da sua vida, da sua família e da nossa nação e de todo o universo. Esta é uma visão que você precisa ter. Porque há muitas pessoas que na crise se desesperam. Há muitas pessoas que se entregam à bebedeira, se entregam às drogas, se entregam à promiscuidade e outras dão cabo da sua própria vida. Ao serem engolidas pelas águas revoltas da decepção. Pessoas que entregam a sua alma ao pânico, ao medo, ao desespero, ao pessimismo, à incredulidade, à revolta. Hoje, ergue os seus olhos para Deus, põe os seus olhos em Deus. Não importa o tamanho da crise, não importa o tamanho do problema, não importa se você veio quase que se arrastando até esse momento, neste ano de tantas lutas e tribulações da sua vida. Olhe para Deus, olhe para cima, veja que Deus é santo, veja que Deus está no trono e veja que Deus está com as rédeas da sua vida em suas poderosas mãos. Mas o profeta Isaías teve uma segunda visão. Ele não apenas olhou para cima e viu Deus no trono. Agora, em segundo lugar, ele olha para dentro e vê o seu pecado. Até então, o profeta Isaías estava olhando os pecados das pessoas. Denunciou o pecado de corrupção, denunciou o pecado de violência, denunciou o pecado de imoralidade, denunciou o pecado de embriaguez, denunciou o pecado de idolatria, mas agora este homem olha para ele mesmo e diz: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Por que Isaías viu o seu pecado? Porque ele viu Deus na sua santidade. A não ser que você tenha uma visão de Deus, a não ser que você conheça Deus, você não pode conhecer a você mesmo. Se você não tiver uma noção da santidade de Deus, você não terá consciência da gravidade do seu pecado. Talvez até hoje você tenha olhado para você e aplaudido você mesmo. Talvez você se olhe no espelho e dê nota máxima para você. Talvez você fique acariciando o seu ego. Talvez até aplaudindo você mesmo, achando que você é uma pessoa maravilhosa, que você é uma pessoa benemérita, que você é uma pessoa digna dos maiores encômios e elogios. Mas no momento em que você tiver uma visão da santidade de Deus, em vez de você olhar para fora na janela para acusar este, aquele outro, você vai olhar para dentro de você mesmo e vai reconhecer o seu próprio pecado.
Vai reconhecer que há impureza nos seus lábios, que há impureza no seu ambiente. E nesse momento, você vai entender que a maior necessidade da sua vida é ser perdoado por Deus, é receber o perdão divino, é receber um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, um novo futuro. O Deus que está no trono é o Deus de toda graça, é o Deus que perdoa, é o Deus que restaura, é o Deus que faz tudo novo na sua vida. É o Deus que pega o pobre necessitado do monturo e o faz assentar-se entre príncipes. É o Deus que age e intervém milagrosamente a ponto da mulher estéril ser alegre mãe de filhos. É o Deus que transforma vales em mananciais. É o Deus que transforma desertos em pomares. É o Deus que transforma lágrimas em alegria. É o Deus que opera milagres na sua vida ainda hoje. Nos momentos de crise, olhe para cima e veja Deus no trono. Olhe para dentro e veja o seu pecado. Mas veja que este Deus que está no trono é o Deus perdoador, rico em misericórdia e que tem prazer em perdoar. Mas o profeta Isaías, nesse momento de crise, ele tem uma terceira visão. Ele olhou para cima e viu Deus no trono. Ele olhou para dentro e viu o seu pecado e recebeu o perdão. Agora, em terceiro lugar, ele olha para fora e vê a necessidade do mundo. Quando ele escuta uma abordagem divina, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Talvez até hoje você apenas viveu centrado em você mesmo, nos seus problemas, nas suas necessidades, nas suas carências. Talvez até hoje você quis que o mundo girasse ao seu redor, gravitasse ao redor do seu eu. Talvez até hoje você nunca olhou pela janela para aqueles que estão à sua volta, que precisam de uma palavra, de uma ajuda, de um socorro, de um conselho, de uma orientação, de uma mensagem de Deus. Aqueles que conhecem a Deus, aqueles que são transformados por Deus, agora são comissionados por Deus para saírem e levarem consigo uma boa nova de esperança e de salvação. Talvez nesse momento é hora de você redesenhar a sua vida, de você fazer uma reengenharia do seu futuro, de você fazer uma nova programação da sua agenda. Talvez até hoje você viveu só para você. Deus agora faz um desafio ao seu coração. Olhe para fora. Veja o mundo gemendo, sangrando, carente, necessitado de uma palavra, de uma mensagem. E você que teve um encontro com Deus, agora é um ministro da reconciliação. Você é um embaixador da paz. Você é um portador de boas novas. Você é um agente do reino de Deus para levar a maior de todas as notícias. A notícia é que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O mundo precisa desta mensagem. As pessoas estão morrendo sem esperança. Elas estão vivendo em trevas medonhas. Elas vivem cativas e escravizadas do vício, do pecado, das mazelas. Você que está me escutando, que conhece a Jesus, que ama Jesus, que se entregou a Jesus, não pode reter agora para você esta boa notícia. Abra sua boca, proclame esta verdade, anuncie este evangelho. Há poder no evangelho, porque a Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E você vai perceber mais. Quando você se transforma num instrumento de Deus para abençoar outras pessoas, você começa a perceber que os seus problemas se apequenam. Você começa a entender que quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas.
Você começa a perceber que a vida então faz sentido, que a vida tem um propósito, que a vida é sublime, porque você está agora no centro da vontade de Deus para cumprir o propósito de Deus na sua vida. Você que está agora me ouvindo, talvez foi cercado por circunstâncias tão difíceis, por crises tão medonhas, mas nesse momento, entregue a sua vida para Deus. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Busque a presença de Deus. Olhe para cima e veja que Deus está no trono. Olhe para você e saiba que o seu pecado pode ser perdoado por Deus. Olhe para fora e veja o que você pode fazer, mediante a graça de Deus, na proclamação das boas novas da salvação. Eu quero orar em seu favor. Ore comigo nesse momento. Deus querido, louvado seja o teu nome, porque não há crise tão grande, tão severa, que não possa ser resolvida quando nós entramos na tua presença e temos uma visão de que tu és o Deus soberano que está no trono e reinas em todo o universo. Deus, dá-nos esta compreensão de que tu és soberano, de que todas as coisas estão debaixo do teu controle e governo. Dá-nos a bênção, Deus, de reconhecermos o nosso pecado, para recebermos também o teu perdão e a tua restauração. E agora, Pai, abre os ouvidos da nossa alma, para recebermos o teu chamado e atendermos ao teu mandato, para levarmos as boas novas da salvação àqueles que perecem sem Cristo. Dá-nos um senso de urgência, dá-nos um senso de obediência para cumprirmos o teu projeto em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na mensagem de hoje, baseada em Isaías capítulo 6, versos de 1 a 8, o reverendo Hernandes tratou das crises medonhas que nos cercam. Crise política, econômica, social, moral e espiritual. Crises também que assaltaram o povo de Deus no passado. Isaías estava vivendo todas essas crises e ainda o rei Uzias estava morto e o trono vazio. Nesse momento, em vez de revoltar-se contra Deus, Isaías buscou a Deus. E quando temos uma visão do chamado divino para a nossa vida, nossas crises se dissipam. O que fazer nos momentos de crise? Esse foi o tema da mensagem de hoje, que você pode adquirir, tanto em DVD como em CD, para sua edificação, para presentear um amigo, um familiar. Você deve fazer isso acessando a nossa loja virtual. Entre no nosso site www.verdadevida.com.br e adquira a mensagem de hoje, que também você pode fazê-lo de segunda a sexta, ligando para o nosso 0800 119 105 no horário comercial. Também pelo nosso site, você pode assistir o programa de hoje ou qualquer um dos 300 programas que aqui já foram ao ar e inteiramente grátis. Acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e torne o programa Verdade e Vida autossustentável. Clique ali em Faça a sua doação, você faz o seu cadastro, imprime o seu boleto e paga em qualquer banco. Ou ainda você pode fazer uma doação em qualquer agência do Banco do Brasil para a conta 7000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3, ou para a conta 68.000, dígito 1, da agência 553, dígito 3, do Bradesco. Eu quero lhe convidar para amanhã, o primeiro dia do ano de 2012, você está conosco às 9 horas da manhã e participar do culto matutino e da escola dominical, com classe ali para todas as idades, e à noite, do culto vespertino às 18 horas. Você deve entrar no nosso site www.verdadevida.com.br e clique ali em Igreja e encontre a Igreja Presbiteriana do Brasil mais próxima da sua casa. Integridade inegociável. Esse é o tema do primeiro programa de 2012, neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá, e um feliz ano novo para você juntamente com toda a sua família, que nos assiste todos os sábados, e que Deus muito
te abençoe. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.